Perguntas sobre os interesses morais e materiais. Livro dos Médiuns, item 291, questão 17. Pode-se pedir conselhos aos espíritos? Certamente, os bons espíritos nunca se recusam a ajudar os que os evocam com confiança, principalmente no que diz respeito à alma, mas repelem os hipócritas, aqueles que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. 18. Os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse pessoal? Algumas vezes, sim, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem pedem. Os conselhos sobre a vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, mas ligados à pessoa e que se interessam pelo que lhe diz respeito. É o amigo, o confidente de seus pensamentos mais secretos. Porém, muitas vezes os cansam com perguntas tão banais que eles o deixam. Não deves esquecer que a infalibilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Também é preciso se dar conta das qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, de acordo com suas simpatias pela pessoa a quem se liga. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perigosos, mas ele se afastará, cedendo lugar a um espírito melhor, se o próprio homem melhorar. Os semelhantes se atraem. 19. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem, e o fazem algumas vezes, de acordo com as circunstâncias, mas fica certo de que nunca os bons espíritos se prestam a servir à cobiça. Os maus fazem brilhar diante dos olhos 1000 atrativos, a fim de nos estimular e para em seguida nos iludirem pela decepção. Fica também sabendo que, se nossa prova é sofrer numa situação, nosso espírito protetor podem ajudar a suportar com mais resignação, e até mesmo poderá suavizá-la. Porém, no próprio interesse do nosso futuro, não lhes é permitido isentar-nos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que ele deseja. Nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos qual o melhor caminho, sem, entretanto, conduzir-nos pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrer, com prejuízo ao nosso próprio aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem frequentemente necessidade de adquirir experiência à sua custa, e por isso que os espíritos sábios, sempre nos aconselhando, deixam-nos entregue às nossas próprias forças, assim como faz um educador hábil com seus alunos. 20. Se uma pessoa deixa, ao morrer, negócios inacabados, podemos pedir ao seu espírito para ajudar a resolvê-los? Podemos também interrogá-lo sobre o patrimônio que ele deixou de real, no caso de não se conhecermos esses bens, desde que isso seja do interesse da justiça? Lembre-se, a morte é uma libertação dos cuidados terrenos. Acreditas que o espírito que está feliz com sua liberdade vem de boa vontade retomar sua cadeia e se ocupar de coisas que não o interessam mais? Para satisfazer a cobiça de seus herdeiros que talvez estejam alegres com sua morte, na esperança de que ela lhes possa trazer benefícios? Falas de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção de sua ambição. É o início das correções que Deus lhe reserva, a avidez dos bens da terra. Essa resposta desapontará os que imaginam que os espíritos
não têm nada melhor a fazer do que servirem de auxiliares clarividentes para nos guiar, não em direção ao céu, mas na terra. Se um homem deixou durante sua vida seus negócios em desordem, por imprudência, não é de crer que depois de sua morte tenha mais cuidados em relação a eles, porque deve sentir-se feliz por estar livre dos aborrecimentos que lhe causavam e, por pouco elevado que seja, irá lhes dar menos importância como espírito do que como homem. Se no interesse da justiça e das pessoas de quem ele gosta, um espírito julgar conveniente fazer revelações desse gênero, ele as fará espontaneamente. E não há, para isso, necessidade de ser médium nem de recorrer a um médium. Ele fará com que as coisas apareçam pelas circunstâncias fortuitas, mas nunca pelos pedidos que façam, visto que tais pedidos não podem mudar a natureza das provas pelas quais devem passar os encarnados. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.